Mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo por possessão. Mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo por possessão, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, das trevas para a maravilhosa luz. Vós que outrora não éreis, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não éreis, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes. Não tinhais alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo por possessão. Mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo por possessão, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, das trevas para a maravilhosa luz. Vós que outrora não éreis, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não éreis, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes. Não tinhais alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Muito boa noite, queridos irmãos, muito boa noite, queridas irmãs. Estamos começando mais um estudo bíblico nesta quinta-feira. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão participando conosco. Essa sequência de estudos que nós estamos fazendo tem como tema geral a Igreja, Povo de Deus. Já tivemos a oportunidade de estudar algumas partes do Antigo Testamento para falar da Igreja como povo de Deus na Antiga Aliança. Também já adentramos no Novo Testamento, passamos pelos Evangelhos, pelo livro de Atos dos Apóstolos, pelas cartas de Paulo. Na semana passada falamos sobre a igreja na carta aos Hebreus e hoje nós vamos para mais um capítulo dessa nossa série de estudos e o nosso objetivo, então, é estudar sobre a igreja na primeira carta de Pedro. Esse será, portanto, o nosso tema.
o nosso foco no estudo desta quinta-feira. Eu quero convidá-lo para que nós façamos uma oração, agradecendo a Deus por esse momento e pedindo a iluminação do Espírito Santo para esse nosso estudo. Ore comigo. Deus bondoso e Pai de misericórdia, nós louvamos e bendizemos o teu nome por tua bondade, louvamos e bendizemos o teu nome pela tua graça salvadora, louvamos e bendizemos o teu nome, porque cada dia a tua misericórdia se renova em nosso favor. Obrigado por este privilégio de estarmos juntos e porque o Senhor nos concede agora a oportunidade de, mais uma vez, abrirmos a tua santa palavra para procurar nela as coisas necessárias para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa santificação, para que vivamos segundo a tua vontade, para que persigamos a vida em amor para contigo e para com o nosso próximo. Nos ajuda, Deus, nesse instante, iluminando os nossos olhos e o nosso coração, para que pela fé nós possamos receber tudo que vem do Senhor. Visita cada família, cada pessoa que participa deste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, conforme falei agora, o nosso propósito é estudar a igreja na primeira carta de Pedro, nessa série, de estudos sobre a igreja como povo de Deus, especificamente agora o povo de Deus na Nova Aliança, no Novo Testamento, e nós colocamos como título desse estudo de hoje a expressão de peregrinos e forasteiros a povo de Deus, a igreja na primeira carta de Pedro. E eu quero começar com um texto extremamente conhecido, certamente a passagem mais conhecida da primeira carta de Pedro. Antes do começo aqui, vocês ouviram um cântico sendo entoado, fundamentalmente a letra desses dois versículos sendo cantados, e nós então vamos fazer a leitura deles. É a primeira carta, no capítulo 2, versículos de 9 a 10, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então essa é a passagem, sem dúvida alguma, mais conhecida e mais famosa da primeira carta de Pedro a respeito da igreja. Nós já ouvimos cantados, lemos com frequência essa passagem em diversos momentos do culto, seja como parte da pregação, seja como em algum outro momento da liturgia. É uma leitura recorrente nossa. Mas para a gente entender o que ela realmente significa, entender o peso destas palavras da primeira carta de Pedro, nós temos que entender esta carta, entender qual foi o propósito da primeira carta de Pedro, a quem essa carta estava sendo endereçada, quem eram, portanto, os primeiros destinatários, porque quando a gente fala do Novo Testamento, quando a gente fala da Bíblia de um modo geral, nós temos sempre que nos lembrar que cada um desses escritos, cada um desses livros da Bíblia, ou cartas da Bíblia, ele tem um destinatário, ou um grupo de destinatários originais, aquelas pessoas que estavam vivendo uma situação concreta, uma situação histórica real, com problemas concretos, com problemas reais, com problemas localizáveis, e essas cartas, esses livros foram direcionados para responder essas situações. Então, quando nós conseguimos compreender melhor a situação daqueles que estavam recebendo esse texto, recebendo essa carta, então a gente entende melhor o que o autor está querendo dizer, e é claro, como se trata da palavra de Deus, que continua viva, eficaz, permanente para as nossas vidas hoje, então nós conseguimos também compreender como essa palavra se aplica à nossa realidade hoje. Então, é importante sempre compreender o que a palavra de Deus disse naquele momento para aquelas pessoas a quem ela foi originalmente endereçada, para que a partir desse entendimento nós possamos trazer o sentido dessa palavra para a nossa própria realidade, para a nossa própria vida hoje. Então, é importante compreender
o contexto no qual palavras como essa, que nós conhecemos tanto, elas foram escritas, né, ou pronunciadas. E para a gente, então, chegar a isso, eu quero chamar a atenção de vocês para a condição espiritual e social da igreja que recebeu a primeira carta do apóstolo Pedro. E logo no início da carta, nós temos uma informação a respeito desses destinatários, né? Aqui eu coloquei apenas uma parte do versículo, mas eu vou ler o versículo inteiro, porque diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, então é o primeiro versículo do primeiro capítulo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então, essa é a região para a qual o apóstolo escreve essa carta, e os crentes que recebem essa carta, eles vivem nessa região, que são territórios romanos da Ásia Menor. Toda essa região, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, fazem parte daquilo que os romanos conheciam como Ásia Menor e dominavam aquela região. Então, era uma região que estava também sob o domínio do Império Romano. Na verdade, todos os textos do Novo Testamento, os evangelhos, as cartas, até o Apocalipse, foram todos escritos dentro do contexto do antigo Império Romano. O Império Romano dominava aquela região toda do Mediterrâneo, então, da Palestina até a Espanha, passando pela Itália, pela Ásia Menor, pelos países do norte da África, pelas regiões do norte da África, tudo aquilo era domínio romano. Então, durante o período da formação do Novo Testamento, durante o primeiro século da era cristã, nós temos que compreender que nenhum daqueles povos, nenhuma daquelas cidades estava livre do domínio romano. Todos eram possessões dos romanos, Eles tinham conquistado, e por isso era um império, Eles tinham conquistado territórios em toda aquela região. Então, esse território para o qual o apóstolo escreve essa carta também, obviamente, está sob o domínio do Império Romano. E logo no iniciozinho da carta, a gente ouve, então, ou melhor, a gente lê, quando Pedro chama esses que são forasteiros. Ele usa aqui duas palavras que são importantes para nós hoje, mas agora eu vou dar atenção primeiramente a uma delas. Ele usa a palavra eleitos, falaremos daqui a pouco sobre isso, mas ele fala que eles são forasteiros da diáspora. Logo mais adiante, no capítulo 2, versículo 11, essa palavra forasteiros ela vai reaparecer numa passagem também bastante conhecida do texto. Ele diz assim no versículo 11 do capítulo 2: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, nesse versículo 11, a palavra forasteiros ela reaparece, e ela aparece agora ao lado de uma outra palavra que tem um sentido muito próximo, está muito ligada. Essas duas palavras elas se complementam, peregrinos e forasteiros. Então, a palavra forasteiro reaparece, como está também no capítulo 1, versículo 1, e agora aparece também a palavra peregrinos. Nós conhecemos muito bem essas duas palavras, até porque tem um hino famoso, que consta do Inário Presbiteriano e de outros inários evangélicos, que fala sobre sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Então, esses versos são bem conhecidos, e uma das fontes de inspiração para a composição da poesia deste hino é justamente esse texto. Então, essas duas palavras, peregrinos e forasteiros, elas são palavras importantes para que nós possamos entender a situação não só espiritual, mas principalmente a situação social das pessoas que receberam essa carta. Então, essas palavras, peregrinos e forasteiros, elas são palavras que nos falam de uma situação socialmente precária, socialmente complicada, podemos dizer, dos crentes que receberam essa primeira carta de Pedro. O que significam essas palavras, então, para que a gente possa afirmar que elas significam uma situação precária socialmente? A palavra peregrinos, que aparece na nossa Bíblia, ela significa, no original, estrangeiros residentes.
eram aquelas pessoas que não eram nativas daquela região, elas não tinham nascido ali, elas tinham vindo de diversos outros lugares, muitas vezes por motivo de guerra ou porque estavam à procura de trabalho, enfim, pelas mesmas razões pelas quais até hoje as pessoas emigram, né, ou imigram, buscando condições de vida melhor em outros lugares, em lugares mais desenvolvidos, em centros urbanos maiores. Então, os peregrinos eram esses estrangeiros que tinham vindo de outros lugares, mas não eram nativos daquele lugar e, portanto, não tinham os mesmos direitos de cidadania de quem morava naquela região. Então, essas pessoas, elas não tinham raízes e elas eram vistas com desconfiança pelos cidadãos nativos. Os forasteiros, a outra palavra, né, que também aparece, é uma palavra parecida, mas que denota uma situação ainda mais precária. Porque se o peregrino, embora ele fosse estranho, né, mas ele era residente no lugar, o forasteiro é aquele que não era residente. Ele estava de passagem, nunca se sabia exatamente por quanto tempo, mas ele estava de passagem. Talvez estivesse ali por motivo de trabalho, talvez estivesse ali, como por exemplo acontecia com os missionários, por uma razão religiosa, talvez estivesse ali porque tinha ido procurar ajuda médica naquela região. Enfim, ele estava de passagem. Então, tanto o peregrino como o forasteiro, eles eram pessoas que não eram do lugar, né? Não eram realmente nativos, não eram dali. E a gente sabe, isso não é uma coisa só do mundo antigo, né? Isso é também uma coisa do mundo contemporâneo, que não ser do lugar muitas vezes te faz ser visto com a desconfiança, né? Em algumas regiões, a própria ideia do estrangeiro já é olhada como uma ideia de alguém marginalizado, de alguém indigno de confiança. A nossa língua é muito curiosa, né? Em português, por exemplo, a palavra estrangeiro e estranho, elas vêm da mesma raiz. Então, quando nós falamos que algo é estranho, estamos dizendo que aquilo não é familiar. Quando nós dizemos que alguém é estrangeiro, nós estamos dizendo que ele não é familiar também, que ele não é do nosso meio, ele não é da nossa cultura, ele não é da nossa região, ele não é da nossa religião. Então, o peregrino e o forasteiro, todos têm essa característica, né? Um está ali há mais tempo, ele é residente, o outro está ali de passagem, talvez fique, talvez não fique, mas aos olhos dos nativos, essas duas categorias de pessoas são sempre vistas com extrema desconfiança. Então, em ambos os casos, essas pessoas eram pessoas socialmente deslocadas. Socialmente deslocadas. E isso levava a que elas tivessem sempre uma situação de precariedade, uma situação sempre precária, porque não tinham plenos direitos. E muitas vezes se sentiam e eram tratadas como pessoas inferiores às demais. Importante dizer que isso acontecia mesmo quando algumas dessas pessoas possuíam algum recurso, alguma condição social melhor, econômica melhor, né? Claro que se fossem peregrinos e forasteiros mais pobres, como era o caso da maioria, essa visão ainda era mais negativa. Mas mesmo quando eles eram peregrinos e forasteiros com alguma condição social, econômica um pouco melhor, isso também amenizava, mas não resolvia, porque de qualquer forma eles eram olhados com desconfiança, né? Eles eram olhados como estranhos, de fato. Então, essa é uma experiência dos estrangeiros no mundo antigo e é também uma experiência de qualquer pessoa na nossa época que também se vê na condição de estrangeiro. Ou mesmo dentro de um país, como é o caso do Brasil, né, que é um país continental, um país gigante, quando alguém sai de uma região para uma região muito diferente da sua, ele também é olhado com essa desconfiança, ele também é olhado de uma maneira estranha, né, como alguém que tem hábitos diferentes, que fala de um jeito diferente, e, portanto, ele tem sempre uma posição marginalizada ali. No caso, então, dos peregrinos e forasteiros do primeiro século, essa marginalização também tinha a ver com o fato de que eles não gozavam dos mesmos direitos daqueles que naquelas regiões eram cidadãos.
né? Eles não gozavam das mesmas prerrogativas. Então, além de não usufruir dos mesmos direitos, eles eram vistos, como já disse, com desconfiança. E aí acontece um problema a mais no caso das pessoas para quem Pedro está escrevendo essa carta, né? Os destinatários da primeira carta de Pedro. Essas pessoas, além de peregrinas e forasteiras, do ponto de vista social propriamente dito, né? Do ponto de vista literal, de não serem nativos da região, essas pessoas haviam se convertido ao cristianismo. Eram cristãos que eram peregrinos e forasteiros que tinham se tornado cristãos. E o cristianismo, neste momento, né, nesse início da história da igreja, ele é visto também como uma religião estranha. Ela é olhada com desconfiança em muitos lugares, ou na maioria dos lugares por onde o evangelho chegava. Embora gozasse da simpatia de alguns que terminavam se convertendo, os cristãos eram vistos com desconfiança, né? Um escritor antigo, pagão, escrevendo sobre o cristianismo, ele fala do cristianismo como uma superstição nova e perigosa. Esse era o olhar que um escritor pagão, do meados do século II, um pouquinho depois da época da primeira carta, era o olhar com que um escritor pagão via o cristianismo, uma superstição nova, ou seja, uma novidade, uma coisa que ninguém nunca viu antes, e perigosa. Por que perigosa? Porque os hábitos dos cristãos, né, as crenças e os hábitos dos cristãos, destoavam das crenças e dos hábitos destas sociedades. Os cristãos criam de uma maneira diferente, porque acreditavam num Deus único, numa sociedade que era politeísta, que acreditava em muitos deuses, e, portanto, os cristãos se recusavam a participar dos cultos tradicionais daquelas cidades. E essas cidades todas eram quase sempre voltadas para o culto a alguma divindade específica. Então, tinha um patrono naquela cidade, uma divindade que era a patrona daquela cidade, né? As pessoas prestavam culto àquela divindade para o bem-estar da cidade, porque acreditavam que o bem-estar daquela cidade dependia daquele deus ou daquela deusa. Por exemplo, lá em Éfeso, a grande divindade era Diana, a deusa dos Efésios, e os Efésios acreditavam que prestar culto a Diana era uma forma de garantir o bem-estar da cidade. E os cristãos, porque não adoravam esses deuses, eles não prestavam esse culto, obviamente, e, portanto, eles eram mal vistos, porque eles não estavam fazendo algo que, na concepção dos seus vizinhos, né, das outras pessoas que não eram cristãs, era algo necessário para o bem da cidade. Então, os cristãos não querem o bem da cidade, eles lutam contra a cidade, eles são antipatrióticos, né? Porque, da perspectiva desses pagãos, adorar esses deuses era um ato de patriotismo. E você não fazer isso era ser visto como um antipatriota, como alguém que não estava ali agindo de maneira correta para com a cidade, para com o bem-estar da cidade. Então, ser cristão significava, muitas vezes, ser visto com essa desconfiança, porque você não adorava os mesmos deuses, não tinha os mesmos costumes dos pagãos. E, às vezes, também envolvia outros elementos da conduta cristã, outras práticas que os cristãos se recusavam a fazer. Veremos isso aqui daqui a pouco num texto direto do próprio apóstolo Pedro. Então, os cristãos já eram vistos com desconfiança. Então, você junta as duas coisas. Peregrinos e forasteiros, ou seja, pessoas que não eram nativas daquela região, que tinham ido morar naquela região por razões diversas e que, portanto, eram vistos como estranhos, com desconfiança, e essas pessoas, ainda por cima, eram cristãs. Então, elas também eram estrangeiras e forasteiras no sentido religioso, no sentido de que era uma religião estranha, uma religião que não participava das mesmas práticas, das mesmas crenças da maioria. Então, era realmente uma situação bastante precária. Ser cristão no primeiro século, naquela região, sendo ainda por cima estrangeiro, tornava a sua vida uma vida muito mais difícil. Tornava a sua vida uma vida muito mais complexa, tornava a sua vida muito mais perigosa. Então, é para estas pessoas que o apóstolo Pedro está escrevendo a sua primeira carta.
peregrinos e forasteiros que haviam se convertido ao cristianismo e que agora tinham que lidar com essa dupla condição, né? É por isso, por essa condição, tanto social quanto espiritual, de peregrinos e forasteiros, que, conforme o próprio texto nos informa, esses crentes estavam passando por várias provações. No capítulo 1, ele fala destas várias provações que eles estão passando. Eles eram acusados injustamente de serem malfeitores, porque eram olhados com desconfiança, então as pessoas os acusavam, caluniavam esses cristãos de serem malfeitores. Por causa disso, eles sofriam também ameaças. Estavam sendo constantemente ameaçados de violência, de expulsão, de morte, sofriam difamação por causa de tudo isso. Então, era um fardo pesado para essas pessoas, né? Era um fardo difícil de carregar, o fardo de ser cristão e ser peregrino e estrangeiro naquela condição em que eles estavam. E qual era a grande tentação? O que podia resolver de uma forma imediata ou aparentemente imediata a situação deles e que se tornava para eles uma grande tentação? Era a tentação para tentar se integrar nessa sociedade, que os olhava com desconfiança, por serem peregrinos e estrangeiros, ou peregrinos e forasteiros, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista espiritual, você tentar, então, fazer o que todo mundo faz, agir como os pagãos agiam. Então, seria muito mais fácil para esses cristãos se eles resolvessem abandonar a sua fé e prestar culto aos deuses da cidade, às divindades dos seus vizinhos, às divindades das pessoas daquele lugar. Seria muito mais fácil. Isso quebraria uma barreira. Olha, eles não são dos nossos, né? Eles não nasceram aqui, mas eles também prestam culto aos nossos deuses. Eles também celebram as nossas celebrações. Eles também praticam as coisas que nós praticamos. Então, era muito mais fácil se eles fizessem isso. Né? Olha, está todo mundo ali na festa do Deus tal, todo mundo se enche de vinho, se embriaga, bebe até não aguentar mais, e essas pessoas são estrangeiras, mas elas também estão no nosso meio, também estão bebendo até não aguentar mais. Também estão participando das nossas orgias, também estão participando das nossas celebrações pagãs. Se eles fizessem isso, eles se integravam. Mas eles se integrariam à custa ou às custas da sua própria identidade cristã. Então, a grande tentação para esses cristãos era a tentação de, no desejo de se integrar e de se livrar desse olhar, não é, de maledicência, de preconceito das pessoas que viam a sua fé e a sua conduta como estranha, era simplesmente deixar essa fé e essa conduta guardada em algum lugar, né, ou abandoná-la para interagir e fazer o que todo mundo faz. Esse era o grande risco que essas pessoas corriam. Então, quando Pedro escreve, ele tem isso em mente. A situação deles é muito difícil, eles estão suportando um fardo pesado, que é esse fardo das ameaças, das calúnias, não é? E estavam à mercê dessa tentação de se tornar semelhante a todos os demais. Olha o que ele escreve no capítulo 4, versículos de 1 a 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Então, Pedro está aqui lembrando que no passado, antes de se tornarem cristãos, isso seria a prática natural deles. Mas agora, eles devem abandonar isso, porque Cristo sofreu na carne. Então, o exemplo do sofrimento de Cristo deve servir de inspiração para que esses cristãos saibam que vale a pena sofrer para manter-se na fé.
ainda que isso implique em ser visto com estranheza, né? As pessoas estranham porque vocês não fazem o que elas fazem. Elas estranham que vocês não andem nos mesmos caminhos que elas andam. Elas estranham que vocês não sigam os mesmos preceitos, as mesmas crenças, os mesmos valores, que os seus valores sejam outros. Porque ser cristão implica em viver numa sociedade que tem valores diferentes do nosso, e nós temos que insistir nos nossos valores, ainda que isso nos coloque, muitas vezes, em rota de colisão com aquilo que é o senso comum da nossa cultura, da nossa realidade. Então, o que vai fazer Pedro para lembrar a esses cristãos ou animar esses cristãos a respeito da sua condição, mesmo no momento ou numa situação tão precária? Primeira coisa que nós destacamos aqui tem a ver com essa ideia de povo de Deus. Porque a ideia do peregrino e do forasteiro, como já disse, está sempre relacionada ao estranho, aquele que não pertence, aquele que não está num lugar seu, mas que está num lugar que é do outro. Ele não tem um lugar próprio, na verdade. O peregrino e o forasteiro, ele não tem o seu próprio lugar. Ele está num lugar que pertence ao outro. Então, agora o que Pedro vai dizer a eles? Que embora eles fossem peregrinos e forasteiros diante do mundo, a condição deles diante de Deus e, consequentemente, diante dos seus irmãos na fé, era agora uma condição diferente. Porque, por meio de Cristo, eles haviam sido colocados numa nova condição espiritual diante de Deus. Consequentemente, também, como eles estão formando ali uma comunidade, uma igreja, eles agora também estão numa nova condição social, ao menos diante um do outro. Ainda que perante o restante da sociedade pagã eles continuassem sendo olhados com estranhamento, a partir do momento que eles se integram na comunhão cristã, na igreja cristã, eles se veem agora numa nova realidade social, que é fruto dessa nova condição espiritual. E a primeira evidência dessa nova condição é que eles são os eleitos de Deus. Essa é a primeira expressão que aparece logo no iniciozinho da carta, como já mencionei, primeiro capítulo, versículo 1 e 2. Pedro chama esses crentes de eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A sociedade considera que vocês são peregrinos e forasteiros. E diante dessa sociedade, de fato, vocês são peregrinos e forasteiros. Mas para Deus, vocês são o povo eleito, aqueles a quem Deus escolheu, aqueles a quem Deus conheceu de antemão, aqueles a quem Deus separou para si. A ideia da eleição vai nos trazer, e é importante de novo lembrar essa relação, né, do Antigo com o Novo Testamento, porque a ideia da eleição vai nos trazer à memória a história de Abraão, que Deus elege, que Deus escolhe para si. A eleição de Abraão é um ato da graça de Deus. Então, esses que são peregrinos e forasteiros para o mundo e que vivem nessa sociedade de maneira precária, eles são preciosos para Deus porque Deus os escolheu, Deus os elegeu, segundo a presciência do Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Então, eles estão numa relação com Deus que é uma relação de identidade. Né? Eles não são para Deus sem raiz. Né? Pelo contrário, Deus os considera os seus amados, os seus eleitos. Isso já coloca essas pessoas, esses irmãos, esses cristãos, numa nova condição espiritual. Eles são os eleitos de Deus. A segunda fala do apóstolo Pedro que nós queremos destacar aqui é quando ele nos chama, ou chama os crentes, né, daquela condição específica a qual ele se dirige, de família de Deus. Há vários lugares do texto onde essa ideia da família de Deus aparece. Né? Eles são filhos de Deus, como diz no versículo 14 do capítulo 1, são chamados de filhos de Deus. Ele fala dos crentes como irmãos na fé, no capítulo 2, versículo 17. Então, quando nós falamos que somos filhos de Deus e que os nossos irmãos são irmãos na fé, nós estamos falando de uma família espiritual. Nós somos da família de Deus.
né? Então, esse espaço que é a igreja, né, essa realidade que é a igreja, que é a família de Deus, ela se torna uma realidade de inclusão, tanto de inclusão espiritual, que encontramos um lar espiritual na casa de Deus, como de inclusão social, porque esses estrangeiros e peregrinos, alguns de regiões e culturas diferentes uns dos outros, agora vão se congregar, vão se reunir e vão se reconhecer como filhos do mesmo Deus, como irmãos uns dos outros, e isso implica no estabelecimento de novas relações. Relações que não estão determinadas pelo nascimento. Então, você não tem relações com essas pessoas de comunhão porque vocês são do mesmo sangue. Isso não importa. Essa relação genética ela não tem importância nesse momento. Você não tem essas relações de comunhão com essas pessoas porque vocês nasceram no mesmo lugar, porque vocês não nasceram no mesmo lugar. Cada um vem de uma região diferente. Vocês nem sequer talvez falem a mesma língua no início, pelo menos as línguas nativas, né? Quando você tem uma região de pessoas que vêm de muitos lugares diferentes, cada um vem de uma língua diferente. Às vezes aprendem uma língua geral para que todos se comuniquem, mas originalmente cada um tem a sua própria língua. Mas agora, todas essas outras diferenças culturais, sociais, de origem, familiares, elas vão ser deixadas em segundo plano para que se coloque com clareza uma novidade. Apesar das nossas diferenças, nós somos filhos do mesmo Deus e nós somos irmãos uns dos outros. Então fazemos parte da família de Deus. Se para o mundo somos deslocados, se para o mundo somos desenraizados, se para o mundo somos estrangeiros, peregrinos e forasteiros, diante de Deus nós somos família. Nós estamos em casa. Então, essas expressões, casa espiritual, que também vai aparecer no capítulo 2, versículo 4, e casa de Deus, no capítulo 4, versículo 17, elas falam dessa condição. Né? Aqueles que eram hostilizados como peregrinos e forasteiros fazem parte de uma casa ou de uma família. E agora eles têm uma nova identidade. Em lugar de estranhamento e de exclusão, né, de serem peregrinos e forasteiros perante Deus e perante um ao outro, eles agora vivem uma nova realidade de pertencimento. Eles pertencem à família de Deus. Né? Só um comentário aqui, questão de linguagem. A expressão casa, que aparece aqui, não está se referindo a um edifício, não está se referindo a uma construção. Né? O termo casa, para os gregos e para os romanos, tem o mesmo sentido para nós que o termo família ou que o termo lar. Né? Então, quando a gente diz assim, a família de fulano, né? Os gregos e os romanos diriam a casa de fulano. Né? Ele é da casa de alguém. Ser da casa de alguém equivale a dizer que você é da família de alguém. Então, era uma maneira de você identificar a pessoa pela sua família. Né? Os da casa, aparece inclusive no Novo Testamento, né? Os da casa de fulano de tal te saúdam, né? Nas saudações de Paulo, de vez em quando ele usa essa expressão. Os da família de alguém, etc., te saúdam. Então, esse da família e da casa são sinônimos. Então, dizer que eles são agora casa de Deus, né? Dizer agora que eles são casa espiritual, é dizer que eles fazem parte da família de Deus, da casa de Deus. Né? Deus é o pai dessa família, então ele é o cabeça dessa família, e através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos do Pai e irmãos uns dos outros. Já não somos mais, portanto, peregrinos e forasteiros. Já não estamos mais sem raiz. Já não estamos mais sem família. Nós temos uma família, a família da fé, a família de Deus em Cristo Jesus. Isso, então, transforma a condição desses cristãos. Né? Perante o mundo, eles ainda podem ser vistos como peregrinos e forasteiros, mas não serão vistos assim perante Deus. Deus os chama de filhos. Deus nos chama de filhos. E, portanto, nós podemos nos reconhecer como irmãos
e, portanto, fazer parte dessa novidade, dessa família, a família de Deus. A outra expressão que vai aparecer, e especialmente naquela passagem que já lemos, né, de 2:9, quando Pedro usa uma série de palavras, ou melhor, uma série de expressões que fazem eco com o Antigo Testamento, porque são expressões que no Antigo Testamento são usadas para se referir a Israel, né? Então, quando Pedro diz lá no versículo 9, vocês, porém, capítulo 2, versículo 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, todos esses títulos são títulos que são dados ao povo de Israel. E esses peregrinos e forasteiros ali estão sendo chamados de povo de Deus, né? E no versículo 10 ele completa: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, família de Deus, povo de Deus. Né? Povo de Deus. O peregrino e o forasteiro, do ponto de vista dos moradores de uma região, eles não são do nosso povo. Né? Quando você vê um estrangeiro, quando você vê um peregrino, você diz, eles não são do nosso povo. E aquelas pessoas se viam assim, nós não estamos no meio do nosso povo. Nosso povo é de uma outra terra, de uma outra região, mas nós não estamos lá nessa terra nem nessa região. Então nós estamos sem povo. Né? Nós somos perdidos no meio de uma sociedade que não nos conhece e não nos reconhece. Mas agora em Cristo Jesus, esses peregrinos e forasteiros podem dizer: o nosso povo é o povo de Deus. Aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que adoram o Deus Pai, aqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que foram batizados em Cristo, estes são o povo de Deus, são o nosso povo. Então, isso dava, mais uma vez, né, uma ideia de pertencimento. Não apenas uma ideia, uma certeza de pertencimento. Ser família de Deus, ser povo de Deus, nos dá a certeza de pertencimento, de que nós fazemos parte de algo maior do que nós e que nos insere numa comunhão com Deus e também com o nosso semelhante, com o nosso irmão e irmã na fé. Quais são as consequências dessa condição de eleitos de Deus, de família de Deus, de povo de Deus? O que é que isso deveria implicar na vida daqueles crentes? Eu disse que a grande tentação para eles é que eles, para tentar integrar-se naquela sociedade, para tentar se integrar naquela sociedade, eles poderiam simplesmente abandonar a fé e fazer o que todo mundo fazia. Mas uma vez que Pedro está lembrando quem eles são os eleitos de Deus, que eles são a família de Deus, que eles são o povo de Deus, e que eles, então, têm uma identidade, que eles têm um pertencimento, que eles não estão soltos no mundo, que eles não estão desenraizados no mundo, mas que eles têm uma casa espiritual na qual eles podem se sentir participantes efetivamente, isso tem consequências, né? Isso tem expectativas que se criam em relação a isso. A primeira é que eles vivam com esperança. Eles têm uma viva esperança, né? Como vai ser dito. Então eu vou ler o texto porque o texto por si só já é suficientemente claro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, se vocês são os eleitos de Deus, se vocês são a família de Deus, se vocês são o povo de Deus, vocês devem viver à luz dessa viva esperança. Há algo destinado para vocês. De novo, a gente precisa lembrar do Antigo Testamento. Os israelitas, como peregrinos no deserto, e aguardavam a entrada numa terra prometida. E que, portanto, eles deveriam se enxergar à luz dessa esperança. E caminhar à luz dessa esperança. Aqui, mais uma vez, nós encontramos a mesma ideia. Que eles entendessem que eles tinham que viver à luz da esperança. Essa esperança que nascia da ressurreição de Jesus Cristo. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele.
Cristo ressuscitou para uma nova vida, um novo corpo, para habitar novos céus e nova terra. E nós ressuscitaremos também numa nova vida, num novo corpo, para habitar os novos céus e a nova terra. Então, essa é uma esperança viva que deve animar o coração de todos os cristãos, e isso está sendo dito, irmãos, para crentes que estão sofrendo perseguição, hostilidade, calúnia, que estão enfrentando uma sociedade, uma situação muito adversa a eles. Mas que eles não perdessem a esperança, que eles não perdessem a fé, olhando para a ressurreição de Cristo e mantivessem essa convicção no coração e mantivessem essa certeza, que se animassem uns aos outros nessa certeza. Então, lembra muito o que nós falamos na semana passada sobre a carta aos Hebreus, né? Que eles pusessem os seus olhos no Redentor da vida deles, que era o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou por eles, para que eles mantivessem essa viva esperança. Ainda, como consequência, a segunda consequência é que eles deveriam se dedicar a servir e adorar a Deus. No capítulo 2, versículo 9, se diz que eles são sacerdócio real. E aqui, nos versículos 4 e 5, um pouco antes, Pedro diz: chegando-se a ele, que é Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, né, Pedro vai tomar como referência o Antigo Testamento e dizer: olha, vocês agora, como sacerdotes, vocês são chamados para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que seriam esses sacrifícios espirituais? Nós podemos entendê-los em duas dimensões que se completam. A primeira é a própria adoração. Falamos também sobre isso quando comentamos, né, a passagem de Hebreus, que diz que nós devemos oferecer sempre a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Está lá em Hebreus. Então aqui também está implícita essa ideia de que, através da adoração, o povo de Deus reunido oferece a ele sacrifícios espirituais que lhes são agradáveis. Por isso que é importante a celebração. Por isso que o culto é importante, porque no culto nós estamos reconhecendo quem Deus é, o que ele fez por nós, porque no culto nós celebramos a pessoa divina, né, como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Então nós celebramos quem Deus é e estamos reconhecendo a sua divindade, o seu poder, a sua majestade, a sua grandeza. E estamos também celebrando o que ele fez por nós, nos redimindo dos nossos pecados, nos perdoando, nos santificando pelo seu Espírito, nos prometendo a vida eterna. E ao mesmo tempo que nós estamos celebrando Deus, a sua obra e a sua pessoa, nós também estamos reconhecendo o nosso lugar diante de Deus. Então, o culto é uma celebração em que Deus é louvado, é reconhecido como Deus, e nós nos encontramos, nos achamos como povo de Deus. Nós nos identificamos como povo de Deus através do culto e através dos sacramentos. Então, na celebração do culto a Deus, o povo de Deus se encontra. Não só no sentido da gente encontrar um com o outro, mas no sentido de nos encontrarmos no mundo, né? Saber o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Nosso lugar é diante de Deus. Porque diante de Deus nós nos tornamos, nós sabemos quem nós somos. Diante de Deus nós sabemos que somos seus filhos. Diante de Deus nós sabemos que somos seu rebanho, rebanho do seu pastoreio, como diz o salmista. Diante de Deus nós sabemos que somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo de sua propriedade exclusiva. Então, o culto ele é uma forma de afirmar a nossa condição espiritual e também a nossa condição social, no sentido de, como comunidade, nós estamos unidos pela mesma fé e, portanto, somos irmãos uns dos outros, e é também um reconhecimento de quem Deus é. Então, oferecer a Deus sacrifícios espirituais é uma referência, em primeira instância, ao culto a Deus. Mas é também, obviamente, uma referência ao nosso modo de viver.
Nosso modo de viver no mundo deve ser também um modo de viver em que as nossas obras, as nossas práticas, elas sejam sempre realizadas como um culto a Deus. Né? Aí eu me lembro das palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então pense no seu trabalho, pense nos seus estudos, pense na maneira como você lida com as outras pessoas, nas coisas que você faz, nas coisas que você diz, tudo para a glória de Deus. Deus é glorificado e deve ser glorificado em todas as coisas que nós fazemos. Isso também é uma maneira de se ver no mundo, né? Nós agimos não primeiramente por nós mesmos, nós não agimos primeiramente pelos nossos interesses, nós agimos em primeiro lugar para a glória de Deus. Então isso é uma consequência. Se você é povo de Deus, se você essa família de Deus, se você é esse eleito de Deus, você faz parte dessa nação santa, dessa geração eleita, segundo Pedro diz aos crentes ali, você deve viver para glorificar a Deus com as suas palavras, né, e com as suas atitudes. No momento específico que nós chamamos de culto, mas também durante toda a nossa vida, de modo que toda a nossa vida deve ser também uma forma de culto a Deus. E, finalizando, espera-se que nós vivamos uma vida de santidade. Um complemento, na verdade, daquilo que falamos agora. E eu quero ler com vocês ainda o capítulo 1, versículos de 13 a 16. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então aqui nós temos a ideia da santidade, né? Aquilo que se espera dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus, do povo de Deus, que viva de uma forma santa, assim como santo é aquele que nos chamou. Então, os cristãos, mesmo correndo o risco de serem hostilizados, de serem caluniados e até sofrerem consequências mais sérias por causa da sua fé, não deveriam abandonar essa busca por uma vida que esteja de acordo com Deus. Uma vida santa, uma vida de misericórdia, uma vida de amor, uma vida de compaixão, uma vida de busca da verdade e também uma vida de fraternidade, né? Eu falei que era por último, mas ainda quero mencionar um último versículo, que é o do capítulo 4, versículos de 7 a 10, que é a ideia de uma vida em que entre eles, entre os cristãos, em primeira instância, mas também alcançando outras pessoas, eles procurassem viver uma vida de comunhão e de fraternidade. O que Pedro diz no capítulo 4 é isso. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, que o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, essa é a última recomendação que nós queremos destacar nesse instante, né? Que, como povo de Deus, eles também devem viver entre eles de forma fraterna, de forma solidária, viver em amor, né? Para usar a expressão que a própria Bíblia usa, acima de tudo, tendo amor uns para com os outros. Por quê? Porque é esse viver comunitário que vai fortalecer neles esse sentimento de pertencimento, essa realidade do pertencimento. Não basta dizer somos irmãos, precisamos viver como irmãos. Não basta dizer que somos a família de Deus, precisamos viver como família de Deus. Isso implica em agir de forma de fato solidária, de fato fraterna, preocupados uns com os outros, né? Se alguém está enfermo, se alguém está passando necessidade, se alguém está triste, se alguém está enlutado, que nós sejamos apoio uns dos outros.
Isso que faz a igreja ser igreja e que faz com que, ainda que o mundo nos veja como peregrinos e forasteiros, nós nos sintamos em casa, e não em qualquer casa, né? Na casa de Deus, na família de Deus, no meio do povo de Deus. Então, essas palavras de Pedro à igreja, ou aos irmãos da igreja que estavam vivendo naquela região ali da Ásia Menor, enfrentando os problemas que enfrentavam, sendo tratados ali com desconfiança na condição de peregrinos e forasteiros, são palavras para nós também. São palavras que nos ajudam também a entender qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso lugar diante de Deus, qual é o nosso lugar diante uns dos outros, como irmãos da mesma fé, no mesmo amor, do mesmo Cristo. Então, que essas palavras de Pedro nos ajudem a nos enxergar como povo de Deus, a nos ver como povo de Deus e a viver de acordo com essa nossa condição. Estamos chegando, assim, ao final desse estudo. Quero agradecer a participação de todos. Nós temos feito esses estudos gravados antecipadamente para garantir a estabilidade da nossa transmissão, mas enquanto vocês estão me assistindo, eu também estou no chat participando com vocês. Então, se vocês tiverem perguntas, eu posso responder durante o chat, ou se forem perguntas mais complexas, eu posso responder no próximo estudo. Então, se você tem perguntas, pode fazê-las e, quando oportuno, nós faremos essa sessão de respostas. Quero lembrar que as inscrições para participar do culto presencial da manhã e da noite no próximo domingo já estão abertas. Faça a sua inscrição e seja muito bem-vindo para que estejamos juntos no domingo. Os que não puderem estar conosco presencialmente, por conta da limitação de espaço, em virtude do tempo de pandemia, nós continuamos transmitindo o culto online, tanto pela manhã quanto à noite, do mesmo jeito que temos feito desde o início disso tudo. Que Deus abençoe e eu quero convidá-lo para uma oração final. Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra, que o teu Santo Espírito nos ilumine cada dia, para que nós saibamos viver neste mundo como filhos do Senhor, como povo do Senhor, ainda que peregrinos e forasteiros, mas na certeza de que temos uma casa, a tua casa, e temos uma família, tua família, nossos irmãos e nossas irmãs, aqueles a quem o Senhor chamou, amou e resgatou em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo. Em nome do teu Filho é que nós oramos. Amém. Fiquem com Deus e até domingo, se o Senhor assim nos permitir. De orvalho sobre a relva, assim é o teu amor, Jesus. Como raios de sol dissipando as trevas, assim é o teu amor, Jesus. Doce presença do Espírito Santo enche o meu coração de alegria e louvor. Doce presença que vem renovar dia em minha vida um altar. Como gotas de orvalho sobre a relva, assim é o teu amor, Jesus.
Santo, enche o meu coração de alegria e louvor. Doce presença que vem renovar a cada dia em minha vida um altar. Jesus, me fizeste templo, santuário do Espírito Santo, para viver o teu reino aqui, viver para a glória de Deus, a glória de Deus. Doce presença do Espírito Santo, enche o meu coração de alegria e louvor. Doce presença que vem renovar a cada dia em minha vida o altar. A cada dia em minha vida o altar. A cada dia em minha vida